Quem será mesmo a segunda besta do Apocalipse 13? Os Estados Unidos da América mesmo? Ou por acaso a China? Ou a Rússia? Enfim, ou a União Europeia? Mas cada dia mais está se tornando mais claro que de fato estávamos certos na interpretação profética. Os Estados Unidos da América sim representam a segunda besta do Apocalipse 13. Escutem um pouco o que falou o presidente Donald Trump logo depois daquela invasão à Venezuela, em que tomaram o presidente Nicolás Maduro a Nova York. O mundo todo viu aquilo, o mundo todo ficou surpreso com a atitude dos Estados Unidos da América. Escutem o que ele diz aqui. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem, ou, francamente, num período de tempo tão curto. Todas as capacidades militares venezuelanas foram tornadas perigosas, enquanto homens e mulheres do nosso exército, trabalhando com as forças da lei dos Estados Unidos, capturaram com sucesso Maduro no meio da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas estavam em grande parte apagadas devido a uma certa perícia que temos. E estava escuro. E era mortal. Mas eles foram completamente sobrecarregados e rapidamente incapacitados. O exército dos Estados Unidos é de longe o mais forte e temível do planeta, com capacidades e habilidades que os nossos inimigos mal podem imaginar. Temos o melhor equipamento de qualquer parte do mundo. Nenhum outro país no planeta Terra, e não é sequer comparável, seria capaz de realizar este tipo de operação. E nenhum outro presidente alguma vez demonstrou este tipo de liderança, coragem e determinação. A combinação mais poderosa que o mundo alguma vez viu. E então, meus irmãos, ainda existe dúvida? Como nós lemos em Apocalipse 13, verso 11, vi subir da terra outra besta, outro reino, outra nação. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Estados Unidos da América. Ainda há dúvidas quanto a isto? Vejam o verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Este todo o poder da primeira besta que nós estamos vendo agora, a América exercendo. Mas o assunto não vai parar por aqui. Vejam só. Vai fazer com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Será que estamos vendo agora um prenúncio de que a América realmente tem este poder? Não só exerce o poder da primeira besta, mas que também pode fazer com que a terra toda adore a primeira besta por sua influência e poder? Bem, vamos acompanhar este estudo, este vídeo. A 1º de janeiro de 2026, bilhões de pessoas em todo o mundo celebraram o Ano Novo, muitas delas assistindo a fogos de artifício. E então, 2 dias depois, houve ainda mais fogos de artifício. Isso porque os Estados Unidos da América, de um modo ao mesmo tempo esperado e inesperado, entraram corajosamente no país sul-americano da Venezuela com um ataque militar que inclui mais dos fogos de artifícios que acabei de falar. Eles realmente o fizeram. Levaram o presidente da Venezuela e a sua esposa no meio da noite. Prenderam-nos e extraditaram-nos para Nova York para serem julgados por tráfico de drogas. Durante semanas e meses, os Estados Unidos tinham estado a realizar ataques militares nos oceanos, afirmando que estavam a reprimir o tráfico de drogas para este país. E nesses ataques no oceano, estima-se que dezenas de pessoas tenham sido mortas. Todos os que têm alguma importância têm estado a fazer especulações. A maioria tem conjeturado que isto se trata de petróleo. O secretário de Energia reuniu-se ontem com executivos de petróleo em Miami, discutindo os planos da administração Trump de vender petróleo venezuelano indefinidamente e reconstruir a infraestrutura petrolífera do país. Alguns especularam que isto se trata da China e de reagir ao crescimento econômico da China.
Eu acredito que tudo isto é, na realidade, sobre a China. Incluídas nisto, estiveram discussões de que os Estados Unidos também têm o objetivo de assumir o controle da Groenlândia e que também o plano é derrubar Cuba. A convulsão política da Venezuela está a deixar Cuba em alerta. A economia já estava em dificuldades e a situação está a piorar à medida que os Estados Unidos assumem o controle do petróleo da Venezuela. A Casa Branca diz que Havana está perto do colapso. Cuba está pronta para cair, sabe? Cuba parece estar pronta para cair. Não sei como. Se vão resistir. Alguns veem isto como uma jogada de poder geopolítico para controlar o petróleo da Venezuela e uma tentativa de pressionar Cuba e outros países também. Pode ver a conversa em artigos como este. Presidentes da GOP sobre mudança de regime em Cuba na mira de Trump. Diz, os republicanos estão a prever com entusiasmo a queda do regime comunista em Cuba após a chocante operação do presidente Trump para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro. E, por favor, quero que tenha em mente a expressão regime comunista, porque vamos voltar a ele daqui a pouco, enquanto discutimos brevemente Daniel 11. Com esta história, alguns até falaram sobre algo chamado Doutrina Monroe, que é um princípio geopolítico implementado pelo presidente Monroe em meados dos anos 1800, que afirmava que os Estados Unidos da América deveriam fazer tudo ao seu alcance para proteger os interesses deste lado do planeta, o hemisfério ocidental, de toda interferência estrangeira. Na verdade, esta imagem resume o que é a doutrina Monroe. Na descrição desta imagem, diz-se que esta caricatura política trata do expansionismo dos Estados Unidos. O tio Sam está sobre as Américas, empunhando um grande bastão com as palavras Doutrina Monroe, 1824 a 1905. O bastão é uma metáfora para a força militar. Com toda esta conversa sobre expansionismo e a proteção do hemisfério ocidental, parece estar a ser traçada uma linha clara na areia deste lado do Atlântico e outras nações, de repente, também começam a sentir esta pressão. Neste artigo da Al Jazeera, intitulado China encontra riscos e oportunidades à medida que Trump promove esferas de influência, dizia o seguinte: Trump invocou a doutrina na sua mais recente estratégia de segurança nacional, referindo-se à doutrina Monroe, publicada no final do ano passado. Originalmente destinada a manter a Europa fora do hemisfério ocidental, a versão de Trump enfatiza a necessidade de contrariar a presença da China na região, sob a doutrina Monroe do século XIX, recentemente revivida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O hemisfério ocidental está sob a esfera da influência dos Estados Unidos e apenas desses. A ABC News e a CNN relataram na terça-feira que a administração de Trump exigia que a Venezuela cortasse relações com a China, Irão, Rússia e Cuba antes que fosse autorizada a retomar a produção de petróleo. A Casa Branca recusou-se a confirmar ou desmentir os relatórios, que citavam fontes não identificadas. Há uma afirmação que penso encapsular parte do que estamos a ver neste momento em relação à discussão sobre a consolidação do poder no hemisfério ocidental. Por que não olha comigo e me diz o que pensa? Os homens unir-se-ão em sindicatos que os envolverão nos laços do inimigo. Alguns homens combinar-se-ão para obter todos os meios possíveis em alguns ramos de negócios. Formar-se-ão sindicatos, e aqueles que se recusarem a juntar-se a esses sindicatos serão homens assinalados. Com tantas conversas sobre o petróleo, a Venezuela e os recursos da Groenlândia, parece haver tentativas de consolidação de poder. E isso indica que aqueles que não seguirem esta consolidação
serão homens assinalados, talvez homens que sejam presos no meio da noite, juntamente com suas esposas. Infelizmente, não posso dizer que isto se aplica com certeza, mas é algo para refletir. Então, o que é que podemos afirmar com certeza? Porque eu gosto sempre de fazer uma distinção entre o que é uma mera especulação e o que é certo. E com toda esta especulação, qual é a verdade? O que é que realmente se está a passar aqui? O Trump quer o petróleo, o Trump está a tentar derrubar a China. Como já disse vezes sem conta, isto não é sobre Donald Trump. Donald Trump é apenas um substituto político para levar a cabo algo mais profundo do que apenas obter petróleo e derrubar a China. A maioria das pessoas não percebe realmente o que está a ver. Não percebem que estão apenas a focar-se em questões geopolíticas, quando, na verdade, deveriam estar a focar-se em questões religio-políticas. Vou dizer isto novamente, porque quero mesmo que fique bem claro. A maioria das pessoas não percebe que estão apenas a focar-se em questões geopolíticas, quando, na verdade, deveriam estar a focar-se em questões religio-políticas. Vocês definitivamente sabem para onde estou a ir com isto. E é porque, quando se vê estas coisas e se tem o olho profético, sabe-se o que procurar e sabe-se com que todas estas coisas estão conectadas. E a conexão é simples. Tudo o que estamos a observar está a caminhar para uma culminação. O estabelecimento de algo chamado a imagem da besta. Então, o que quero dizer quando falo de questões religio-políticas? É uma palavra elegante que simplesmente significa lidar com a igreja e o Estado. A maioria do mundo está a olhar para estes movimentos como ações políticas, financeiras e militares de uma superpotência que está a tentar reafirmar a sua dominância. E tudo isto é absolutamente verdadeiro, mas nada disso está a acontecer num vácuo. Isto não é como a China, a Coreia do Norte ou Rússia, que estão simplesmente a tomar medidas militares e econômicas baseadas em interesses geopolíticos estritamente. No caso dos Estados Unidos, está a ocorrer algo muito diferente. E como já mencionei, os interesses aqui são religio-políticos. Quando falo da imagem da besta e quando falo da igreja e do Estado, estou a referir-me a profecias encontradas em Daniel capítulo 11, que são uma versão condensada das profecias encontradas em Apocalipse capítulo 13, 16, 17 e 18. Profecias que são reveladas em mais detalhes no livro O Grande Conflito. E todas estas revelações proféticas apontam para uma imagem muito simples. A ordem das coisas que existia durante a Idade das Trevas, durante o governo do Sacro Império Romano, vai ser repetida. E esta repetição vai começar aqui, nos Estados Unidos, e vai espalhar-se por todo o mundo. Isto é algo que a maioria das pessoas não entende. Elas não percebem que, sim, as nações querem petróleo, as nações querem poder militar, as nações querem poder econômico, mas a peça que falta é que a maioria das pessoas não vê que existem poderes religiosos em ação que querem exercer este poder do Estado da mesma forma que a Igreja exerceu o poder sobre as nações da Europa durante a Idade das Trevas. Uma nova igreja abriu-se discretamente aqui em Washington, a apenas 3 quarteirões da capital do país. O secretário da Defesa assistiu ao primeiro serviço. A igreja faz parte da comunhão das igrejas evangélicas reformadas e o seu objetivo é a dominação cristã global sob uma interpretação rigorosa da Bíblia. Estamos a testemunhar uma repetição dessa ascensão hoje. Hoje, não vou especular. Posso assegurar-vos que não haverá insinuações. Vou apresentar-vos o que a Bíblia ensina que será o resultado final de qualquer poder obtido através dessas demonstrações militares e econômicas que se originam nos Estados Unidos.
E a palavra do dia é causa. E talvez possa acrescentar outra palavra do dia, que é falar. Estas duas palavras-chave encontram-se em Apocalipse 13. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados, isto será uma introdução à profecia. E para aqueles que já conhecem, nunca há refrescamentos suficientes. Apocalipse 13, 11 e 12 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exercia todo o poder da primeira besta diante dela, e obrigava a terra e os que nela habitam a adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Continuando no verso 15, diz: E lhe foi dado que desse vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Espero que tenham reparado nestas palavras. Falava como um dragão, obrigava a terra e, mais uma vez, que a imagem da besta deveria falar. Nesta profecia, temos uma besta que representa os Estados Unidos, que supostamente deveria parecer-se com um cordeiro, que é Jesus. E esta besta forma o que é chamado de imagem da besta. E depois faz com que o mundo adore outra besta. E, essencialmente, o que estamos a ver é uma profecia que diz que uma nação cristã se levantaria e acabaria por assumir a mesma dinâmica de poder que o cristianismo primitivo exerceu para se tornar a potência dominante sobre entidades políticas. E é exatamente isto que vemos a emergir agora. Nos últimos meses e anos, houve um enorme aumento do poder que as entidades religiosas ganharam nos Estados Unidos. O objetivo destes grupos religiosos é controlar o governo através de procuradores para avançar o reino de Deus nesta terra. E se não acredita em mim, basta dar uma olhada neste vídeo do Departamento de Defesa que destaca a ideologia que tomou conta da Casa Branca. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Espero que esteja a compreender o que estou a tentar transmitir aqui. Há provas suficientes para mostrar que os interesses dos Estados Unidos estão a ser integrados com os interesses do reino dos céus. E, por favor, não deixe de notar que o homem que lançou este vídeo a misturar religião e força militar não é outro senão Pete Hegseth, o chefe do Departamento de Guerra, que foi mencionado no vídeo da CNN como frequentador da igreja de Doug Wilson, que declarou publicamente que quer que a América funcione como uma teocracia. Isto é muito semelhante ao que aconteceu com a nação judaica na época de Cristo, em que ansiavam por poder e autoridade temporais. Queriam estabelecer o reino de Deus na terra. Isto foi repetido pela igreja cristã primitiva, que também queria estabelecer o reino de Deus nesta terra. E esta mesma ideologia está a ser repetida mais uma vez. E é por isso que eu disse que a palavra do dia é causa. O falar e causar, profetizado em Apocalipse 13, está a destacar um cenário em que entidades religiosas exercerão o poder do Estado para influenciar o mundo
a também adotar um governo controlado pelos cristãos em nome do Senhor. E para fazer isso, esse poder, essa influência, essa força precisam estar estabelecidos. E é isto que está a acontecer neste momento nos movimentos que vemos, como os da Venezuela. Esta realidade é destacada no livro Grande Conflito, que diz que há a previsão de que, ou seja, a América sendo controlada pelos poderes da Igreja, falará como um dragão e exercerá todo o poder da primeira besta. Profetiza claramente um desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que se manifestou nas nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante a um leopardo. E a declaração de que a besta com 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação será exercida na imposição de alguma observância que será um ato de homenagem ao papado. Apocalipse 13 está a informar-nos que este movimento, de fato, terá origem nos Estados Unidos e se espalhará pelo resto do mundo. E para que isso aconteça, há certas condições que devem estar presentes no lado político. Para que o lado religioso possa controlar o Estado e criar a força religiosa política que é representada em Apocalipse 13. Uma das questões que tem sido discutida nos últimos anos tem sido a percepção da perda de poder e influência dos Estados Unidos no cenário mundial. Ninguém nos respeita. Estão a rir-se de nós. 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 Não queremos que outros líderes e outros países se riam de nós mais. E não vão. Não vão. No último ano, ocorreu uma mudança. Houve uma clara afirmação de domínio. Os músculos estão a ser exercitados economicamente e agora esses músculos estão a ser exercitados militarmente. E com a prisão e o julgamento pendente do presidente da Venezuela, esses músculos também estão a ser exercitados judicialmente. Tem-se falado dos Estados Unidos a controlar a Venezuela. Tem-se falado dos Estados Unidos a tomarem conta da Groenlândia e a tentarem derrubar Cuba. Também tem havido discussões sobre os Estados Unidos derrotarem a China economicamente nas guerras comerciais. Tudo isto aponta para a mesma coisa. Este país deve ter uma força econômica, uma força militar, uma força judicial significativa que será exercida por entidades religiosas numa tentativa de levar o mundo a adoptar os princípios do romanismo. Este conceito de flexibilidade do poder judicial é também destacado no Grande Conflito, na página 442, que diz que os chifres semelhantes a cordeiro e a voz de dragão do símbolo apontam para uma contradição marcante entre as profissões e a prática da nação assim representada. A expressão da nação é a ação das suas autoridades legislativas e judiciais. Este poder deve estar em vigor e deve estar em exibição para que as outras nações do mundo o notem. Ao falar sobre estas questões religiosas ou políticas, muitos opinam que isso nunca poderia acontecer, pois países como Cuba e a China são claramente países comunistas que separaram completamente a religião do governo. E, no entanto, já vimos a queda do comunismo na União Soviética há décadas. E posso assegurar-vos que estes regimes comunistas, com o tempo, acabarão por cair. E em vez de serem governados pelo ateísmo político que se encontra no centro da ideologia que controla os seus governos, acabarão por adotar uma nova forma de governação. Esta guerra que está a ocorrer no fim dos tempos, embora tenha extensões que resultem em guerras físicas e demonstrações judiciais de poder,
É principalmente uma guerra de ideologias que está a acontecer neste momento. Esta guerra é entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, que representa o secularismo versus o romanismo. O romanismo é a ideologia de que Deus é soberano e que a Igreja cristã tem o direito de influenciar e, em alguns casos, controlar os governos deste mundo, porque, afinal, o pensamento deles é que este é o mundo do nosso Pai, portanto, a Igreja deveria controlá-lo. Por outro lado, o secularismo representa a ideologia de que a Igreja e o Estado são completamente separados. Representa uma espécie de ateísmo político em que a religião é completamente removida do governo. Por extensão, o secularismo é o que impulsiona ideologias como o socialismo e o comunismo. E são estas coisas que serão, em última instância, derrotadas quando os Estados Unidos se tiverem reafirmado como a única superpotência dominante. Como disse, esse poder será então usado por grupos religiosos neste país para fazer com que o mundo siga o seu exemplo. Para aqueles de vocês que entendem Daniel 11, sabem que a parte sóbria de tudo isto é que em breve todo este poder será entregue ao poder que outrora o detinha. E estou a falar do papado durante a Idade das Trevas. Eventualmente, este poder que estás a ver exercido neste momento, com tanta força, será entregue ao Rei do Norte, também conhecido como o Homem do Pecado, também conhecido como a besta semelhante a um leopardo do Apocalipse 13, também conhecido como o papismo, o papado. Agora, eu não sei quanto tempo levará para chegar a este ponto, mas sei que as coisas estão a ganhar velocidade. Não sei por quanto tempo Deus atrasará e reterá estes ventos na sua misericórdia, mas sei que certamente parece que os ventos estão a ser soltos. E é por isso que é tão importante aproveitarmos estes momentos para compreender as questões em jogo. Infelizmente, estamos num tempo em que as pessoas não querem ler mais, não estudamos mais, e para acrescentar insulto espiritual à ferida espiritual, vivemos numa época em que, se um vídeo tem mais de 1 ou 2 minutos, as pessoas são incapazes de se concentrar e estudar. Com a perda das nossas capacidades de atenção, estamos a permitir que o inimigo nos roube oportunidades de conhecer os tempos e de conhecer o Salvador num momento crucial da história da Terra, enquanto deveríamos estar a prestar mais atenção. O que torna isto ainda mais triste é que é isto que a Bíblia diz sobre aqueles que não aproveitam a oportunidade de estudar a Palavra de Deus nestes momentos cruciais. Ela diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de um mar ao outro, e do norte até ao oriente, e correrão de um lado para o outro, para procurar a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, desfalecerão de sede as jovens virgens e os jovens. Leste bem, está a chegar o tempo em que haverá uma fome, não de comida, mas de ouvir as palavras de Deus. À medida que estas coisas continuam a aumentar, chegará um momento em que as pessoas finalmente serão despertadas e tentarão compreender a palavra de Deus. Viajarão do hemisfério oriental para o hemisfério ocidental, fisicamente e através da internet, para tentar encontrar explicações da palavra de Deus e não conseguirão encontrá-la. Disse que as virgens formosas, ou seja, jovens mulheres, e os jovens, ou seja, pessoas mais novas, não têm um passe livre. É preciso conhecer os tempos e o Salvador por si próprio. Ninguém pode fazê-lo por ti. Incluirei também os homens e mulheres de meia idade e os homens e mulheres mais velhos,
que agora tem acesso para compreender a palavra de Deus, disse que se não investirmos tempo agora, não seremos capazes de a encontrar ou de a entender. Bem no meio do capítulo 13 do Apocalipse, bem no meio de toda a discussão sobre a primeira besta e a segunda besta, há um versículo que acredito ser o mais importante deste capítulo. Ele descreve que todo mundo se maravilhará com a besta. Diz: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E é essa parte em que quero focar. O livro A Vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O que vos descrevi neste vídeo vai acontecer. Os poderes religiosos dos Estados Unidos da América vão assumir o controle do governo e usar esse poder para formar uma imagem da besta e fazer com que o mundo preste homenagem ao papado. Mas haverá algumas pessoas que não seguirão isso. Estes serão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nestas palavras, encontramos o Deus que existia antes da terra ser formada. E na sua existência eterna, havia um plano que foi traçado para a humanidade, de que se pecassem, teriam a oportunidade de ser redimidos e de ter os seus nomes escritos neste livro da vida. Este Cordeiro não é outro senão Jesus Cristo. Em João 1, verso 29, diz-se: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro que foi morto para cobrir os teus pecados passados e os meus pecados passados. Um Cordeiro que foi morto para que, através do seu sacrifício perfeito, da sua vida e do seu poder, também nós tenhamos a oportunidade de sermos cobertos com a sua vida e capacitados para viver a sua vida. Enquanto as nações e as entidades religiosas lutam e se debatem pelo controle deste mundo, Deus quer que olhes para outra coisa. Ele quer que aceites o Cordeiro de Deus que foi morto pelos teus pecados e que olhes para o reino que em breve virá. Oro para que compreendas isto. Oro para que compreendas os tempos e o Salvador e vejas que este Evangelho do Reino deve ser pregado a todo mundo antes que venha o fim e que faças a tua parte, não apenas para a tua própria alma, mas também para a propagação e partilha do Evangelho. Bem, irmãos, de uma coisa nós podemos ter a certeza: Jesus está a voltar. E é tempo de nós vivermos conectados a Ele.